Bueno, amigos, um prazer receber a todos novamente na nossa casa, no estúdio podcast, nessa oportunidade para a gravação do nosso episódio comemorativo. Nosso 10º episódio, o Ovinocast comemora agora, e não poderia ser diferente, como sempre brincamos dos agradecimentos, os agradecimentos nunca podem faltar. E em não faltando, hoje temos alguns agradecimentos especiais para serem feitos. Então, começando pelos agradecimentos dos nossos patrocinadores, volto a agradecer a Flamboyant Tech, Central de Congelamento de Sêmen e Acompanhamento de Reprodução Tecnológica em Ovinos, no município de Indaial, Santa Catarina, a quem eu mando um forte abraço ao Nelson Zielsdorf e à doutora Beatriz, que estão sempre que possível na audiência, nos acompanhando e nos aportando muita segurança para seguirmos nosso projeto. Segundo agradecimento importante, à empresa Alisul, Rações Supra, mais do que produtos, resultados, que no dia de hoje estaremos gravando um episódio exclusivo falando sobre a empresa, falando sobre a marca e sobre a aplicabilidade de seus produtos e seu leque de produtos. Agradecimento mais do que especial a esta entidade que soma-se à nossa família de patrocinadores, agradecendo à associação, agradeço ao Diogo Moresco, atual presidente da Associação Gaúcha do Border Collie, que passa a fazer parte do nosso projeto, da nossa família, e temos certeza que para frente, para os próximos episódios e a médio e longo prazo, temos muito a produzir, vocês têm muito a colaborar conosco e nós trabalharemos para colaborar da melhor maneira possível para a expansão desse projeto, dessa importante atividade e ferramenta que muitas vezes viabiliza a ovinocultura em diversas localidades, em diversos setores. O Border Collie, além de ser uma ferramenta e de ser um parceiro, hoje, sem sombra de dúvidas, com a carência de mão de obra, é um dos viabilizadores da nossa atividade. Agradecendo a nova patrocinadora, agradeço aos nossos apoiadores, a Matiaria TS, que nos acompanha desde o primeiro episódio. Muito obrigado ao Teófilo, que produz as nossas cuias e que está produzindo os brindes dos nossos sorteios, que até o final do ano estaremos trabalhando com sorteios aos nossos seguidores e na virada do ano também. Agradecendo a Matiaria TS, agradeço as seleções de ovinos Hampshire, que são elas: a Cabanha Aroeira, do médico veterinário Dr. Rafael Ramos de Lisboa, que está conosco também de longa data. Agradecendo ao Rafael, agradeço a Fazenda Maratá, do Luiz Fernando César da Silva, nosso cachoeirense amigo, parceiro de longa data também, e que nos aportou desde o início e colaborou com a vida longa do nosso projeto. Agradecendo a Maratá, agradeço a Cabanha Dom Miguel, do Emerson Betti e da Thalia Siveiro, do município de Coronel Martins, em Santa Catarina, criatório de ovinos Hampshire Down e Texel, apoiadores mais recentes, mas também com a parceria que a gente traçou por longa data. Agradecendo a estes, agradeço as seleções de ovinos Ile de France, a Cabanha Luizinha, do meu estimado amigo José Otávio Nunes Maggi, do município de Capivari do Sul e São Francisco de Paula, há praticamente 40 anos selecionando na raça Ile de France e disseminando genética por todo o estado, por todo o país. Agradecendo ao Maggi e a Cabanha Luizinha, agradeço a amiga Simone Radaelli, do município de Erechim, a seleção de ovinos Pooldorst, da Cabanha La Catarina. Agradecendo a La Catarina, agradeço a Comparsa da Fronteira, ao amigo Ramoel Franco, que há poucos dias andava aqui em Cachoeira, esquilando mais uma vez, e que com certeza essa semana segue no trabalho deles em plena safra. Além da Comparsa da Fronteira, agradeço as penúltimas e mais recentes, as confecções Recuerdo e a confecção Metro, de Santa Maria e Santiago, que são as atuais responsáveis pelas confecções que passarão a fazer parte da lojinha virtual do Ovinocast a partir de janeiro de 2025, se Deus quiser. E essas duas últimas que nesse episódio em especial fazem parte, literalmente por fazer parte de uma importante pauta dentro do assunto e da entrevista de hoje, que são o Armazém do Cordeiro, confinamento do amigo Ricardo Serpa, e não poderia faltar a ABCOHD, Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Hampshire, a quem agradeço na pessoa do presidente, o Jean Capelli, e que iremos pautar e falar bastante sobre a raça e suas cruzas hoje, nesse episódio comemorativo, o 10º episódio do Ovinocast. Sem me estender muito, já tendo me estendido, o nosso episódio importante hoje é exclusivo à Alisul Rações Supra, nossa importante parceira e patrocinadora, e como não seria diferente, trouxemos o responsável técnico, ele que trabalha junto ao desenvolvimento dos produtos, no acompanhamento dos resultados dos respectivos produtos, o médico veterinário Dr. Daniel Barros, que carinhosamente retorna aos nossos microfones, hoje para conversarmos enquanto Supra e os resultados importantes dessa empresa nos últimos e mais recentes experimentos citados já,
o segundo concurso de carcaça e desempenho de cordeiros Hampshire Down e cruzas, desenvolvido lá no confinamento do Ricardo, no Armazém do Cordeiro, e abatidos no frigorífico Coqueiro. Então, mais uma vez, meu muito obrigado pela presença, Daniel. Seja mais uma vez muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui hoje para tratarmos enquanto empresa Supra, como já diz no slogan da empresa, mais do que produtos, resultado, a gente que acompanha de longa data e é usuário, diga-se de passagem, dos produtos Supra. É um prazer te receber mais uma vez nos nossos microfones e vamos trabalhar em cima da Ovinocultura, que é a nossa cachaça e nossa paixão. Obrigado, Daniel. É um prazer enorme, Hugo. Participei do segundo Ovinocast e agora dessa importante marca, né, que é participar do 10º Ovinocast. E vim falar um pouco da empresa que trabalho. Hoje estou de gerente técnico da linha de ruminantes de gado de corte e ovinocultura. E a gente faz esse trabalho aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, na parte de assistência técnica, acompanhamento, desenvolvimento de produtos e principalmente assistência técnica aos produtores que são os grandes usuários e que a gente tenta desenvolver o melhor trabalho possível. Claro. A gente sabe que a linha de produtos da Supra é muito grande e não poderíamos nos furtar de falarmos um pouco sobre os produtos, mas os resultados são mais importantes sempre, são o final da cadeia. Então, acho que nada mais justo do que anteciparmos essa pauta e falarmos um pouquinho que não cai de paraquedas, cai de pé no nosso projeto do Ovinocast, que foi a realização do segundo concurso de carcaças e desempenho de cordeiros Hampshire Down e cruzas, alimentados no confinamento, terminados no confinamento, lá no Armazém do Cordeiro, à base de produtos Supra. Nos comenta um pouquinho, Daniel, como foi o acompanhamento dos resultados e principalmente os números que são literalmente assustadores, são bárbaros. Bom, esse é o segundo ano do projeto, né? No ano passado nós demos um pontapé inicial, junto do conselho técnico da Associação de Hampshire, e fizemos esse desafio que produtores de genética e produtores comerciais desafiassem as suas genéticas, seus produtos, num sistema de confinamento comercial, onde eles entrariam dentro do processo normal, convencional, sem nenhuma regalia dentro do processo. No outro ano passado, nós tivemos 9 lotes de diversas regiões do estado, e nesse ano já tivemos 19 lotes de produtores de todo o estado, olha, de Uruguaiana a Jaguarão, de Jaguarão a Encruzilhada, Caxias do Sul, então tivemos de diversas partes do estado. Animais, eram 11 lotes cruzamento, tá? Com cruzamentos com Rony Marsh, cruzamentos com Corredale, cruzamentos com Merino e cruzamentos com Ideal. E fora animais padronizados. Sim. Alguns, inclusive, de origem de parto de animais PO, de animais PA, então animais de muito boa genética. Esses 19 lotes equivaleram a 76 cordeiros, que entraram no dia 9 de outubro no confinamento. Todos os cordeiros entraram no mesmo dia. Tá? Então, no primeiro dia, eles foram só alocados dentro do sistema, e no segundo dia, eles foram pesados. Entre a chegada e o segundo dia, apenas alimentação com feno e água, e no segundo dia, primeira hora da manhã, nós fizemos a pesagem oficial de todos os animais. Se identificou animal por animal, conforme o produtor, se mesclou os lotes e se alocou dentro do confinamento como num processo convencional de engorda. Esse ano nós tivemos 40 dias de confinamento, 40 dias exato. No dia, se eu não me engano, 18 de novembro, nós pesamos os cordeiros no confinamento Armazém do Cordeiro. Esses cordeiros eram pesados semanalmente, nós vimos acompanhando o ganho de peso e vimos com uma expectativa muito boa, né? Porque essas pesagens intermediárias já nos demonstravam que teríamos resultados bastante importantes. E quando fechou 40 dias, se fez a pesagem oficial, se transportou para o frigorífico. No dia seguinte, primeira hora da manhã, foi realizado o abate no frigorífico Coqueiro, que também já deixo, assim como o Ricardo Serpa, a parceria do frigorífico Coqueiro, né, para nos auxiliar nessa coleta de informações, no seu proprietário Luizinho, e também no mestre Negrinho, que é o que faz a gerência dentro da indústria, dentro da planta, né? Um dos maiores especialistas em carcaça e em carnes hoje, né? Tanto em bovinos como bovinos, ele é um artesão da carne, né? É impressionante o trabalho que faz. E ele foi nosso jurado visual. Sim. Nós tivemos 2 avaliações objetivas. Uma avaliação objetiva que era de ganho de peso. Então, peso final menos o peso de entrada, dividido por número de dias. E também depois uma segunda avaliação objetiva, que era o rendimento de carcaça. Peso de propriedade e peso de carcaça fria, tá? Dentro do frigorífico. Resfriada, ainda não era totalmente fria.
Então, a gente fez essas 3 análises. Ainda dentro da entrada, nós tivemos como parceiro também lá a Elanco, que nos disponibilizou um técnico e produtos para fazer a aplicação do Bicox. Sim, A gente fez uma coleta prévia de todos os animais. Todos os 76 animais apresentavam contaminações de média a alta de coccidiose. sim. Isso até nos demonstrando, né, Hugo, essa doença que ela é um pouco silenciosa e às vezes confundida com verminose, né? Independente do histórico que esses cordeiros viessem de um tratamento inicial lá. Independente. Animais 100% de campo que nunca tinham visto um galpão, um Sim. coxo ou alimentação concentrada, e animais suplementados em CRIP, que vieram alimentados. Claro. Então nós tínhamos contaminações em todos os animais e fizemos também a avaliação, o APG de todos os animais. Também foi bastante variável. Animais com contaminação zerada, animais com uma contaminação dentro do ideal, aí entre 500, 600, 700 ovos, e animais com 2, 3, 4, 5 mil ovos. Então, animais com com grau de parasitismo um pouco elevado, né? Se fez uma aplicação de um produto, 14 dias depois se avaliou. Na coccidiose, todos os 76 animais estavam zerados. Na verminose, praticamente todos os animais estavam zerados ou muito próximos de zerado. Tá? Então, tanto o vermífugo quanto o Bicox tiveram uma boa eficácia e auxiliaram muito também nesse desempenho no sistema confinado. Mas demonstra muita importância até do produtor aplicar esse tipo de medicamento aí como profilático, né? Claro. A gente tem essa orientação aí de aplicação aí em torno de 15 dias de vida, ali ao redor de 15 dias, a aplicação do Bicox, e com resultados bastante interessantes. E te interrompendo, pegando um pequeno gancho, eu acho que essa questão de praticamente zerar a parasitologia a nível de verminose é uma grande prova de que o vilão da verminose é o campo, né? E os cordeiros todos dentro do sistema de confinamento, cordeiros de diferentes origens na utilização de um produto só, tu praticamente zerar a contaminação, é a prova que o campo é o nosso vilão. E outra nutrição, né? Nós usamos um produto bastante comum e que apresenta a campo resistências altíssimas. Claro, Que é o Levamisole. claro. Que em propriedades algumas funciona relativamente bem, mas imagino que nós pegamos 19 realidades, talvez 19 até mais, realidades, porque claro. talvez pode ser cordeiros que vieram de potreiros diferentes dentro da mesma propriedade. E mostra que quando tu tá alimentando bem, tu ajuda o vermífugo a fazer um Claro. bom resultado. Porque eu não imaginaria nunca quase zerar 76 Exato. cordeiros com uma aplicação de Hipercol oral. Não imaginaria. É um produto interessante, mas que Sim, foi usado indiscriminadamente, claro. com E é até hoje, superdose sim. ou com superdose. Bom, o Thiago já esteve aqui comentando sobre parasitologia no Galina, né? Então já falou bastante sobre isso. Mas isso demonstra também, acho que com o apoio de uma nutrição adequada, que os produtos funcionam melhor, né? Claro. Olha o quanto que a gente pode aproveitar de trabalhar com a parasitologia, com a parasitose, quando um animal bem nutrido ele consegue se defender melhor e fazer o produto, o Com medicamento certeza. funcionar da melhor forma. Então foi esse o procedimento. Nós tivemos um resultado de 392 gramas de média de todos os 76 cordeiros que participaram do projeto, e um cordeiro que teve 610 gramas de ganho de peso em 40 dias. Então, foram 24 quilos e alguns 24,3 quilos de ganho de peso. Independente do preço de chegada, ele teria condição de quase dobrar o peso dele. Ele praticamente dobrou de peso. Se eu não me engano, ele tinha 28 quilos na entrada. Nossa. Então, ele aumentou 24,3 quilos num período de 40 dias de confinamento. Ele foi um fora da curva, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas tivemos um lote que teve 525 gramas ou 515 gramas, agora não me recordo exatamente ao certo. Então, são 4 animais que tiveram também um desempenho bastante elevado. Mas a média geral é bastante interessante, né? 395 gramas de Para uma desempenho. média geral, né? Para início, meio e fim. Não está sendo descontado a adaptação. Sim. Tá todo o processo integral nesses 40 dias. Então, foi bastante satisfatório. Mas o número que nos surpreendeu não é o ganho de peso. Porque essa é uma métrica que, tá, ele diz quanto está ganhando, mas o que importa é dinheiro, né? O quanto estou gastando e quanto está ganhando. E aí que foi o resultado que foi surpreendente. Nós tivemos uma conversão alimentar, que é quantos quilos de alimento ele consumiu para ganhar 1 quilo de peso vivo. E neste ano nós tivemos 2,78 quilos de ração para ganhar 1 quilo de peso vivo. Que isso é uma conversão de suínos, é uma conversão de monogástrio dentro da ovinocultura de cordeiros desmamados, né? Eles eram cordeiros de 3 a 4 meses. Sim. Então foram abatidos entre 4 e 5 meses os cordeiros mais velhos. Então 2,78 mostra primeiro uma qualidade genética e outra que a qualidade da dieta, da ração, era Eficiente. muito boa. Era bastante interessante. E uma dieta bastante simples.
Nós tínhamos apenas 3 ingredientes dentro do processo: feno de azevém, milho, grão inteiro, e o concentrado 36 de confinamento da Supra, que foi utilizado. Só esses 3 ingredientes. Uma mescla bastante simples, o feno picado, com partículas entre 2 e 8 centímetros, homogeneizado no meio dessa mescla, e fornecimento diário, 2 vezes ao dia para esses cordeiros, ao redor aí de 3,5% a 4% do peso vivo, mas não travado, era feito leitura de coxo. Sim, claro. Então sempre se buscava ter alimento disponível para esses cordeiros. E água de qualidade, que por sinal é um capricho. Nós tivemos o apoio de uma estagiária, junto com os funcionários lá do confinamento, mas a Heloísa, que é uma estagiária lá de Santa Catarina, que fez um trabalho espetacular, e ela participou de toda a condução desse experimento lá, e os cordeiros sempre com água de ótima qualidade, que todo mundo tinha coragem de tomar no mesmo bebedouro dos cordeiros essa água, né? Então tivemos essa ótima conversão alimentar, esse ótimo desempenho, rendimento de carcaça muito interessante, nós tivemos média de quase 48% de rendimento, alguns lotes e alguns cordeiros com 50%, até mais de 50%. Tivemos um lote, se eu não me engano, da Santa Ângela, lá de Uruguaiana, do meu amigo ovelheira, do Thiago, que teve 50,5% de rendimento de carcaça. Isso de um rendimento de carcaça de propriedade. Se nós fosse fazer o rendimento de frigorífico, provavelmente teria dado 52%, 53% de rendimento de carcaça. Com cordeiros definidos, Hampshires da Santa Ângela ou nos Cruz Ideal? Não, nos cruzas. Esse era um cordeiro cruz ideal. Foi um rendimento espetacular desse animal. E falando em rendimento, tu comentou muito nessa variável da presença de outras raças dentro do sistema. O que vocês observaram a nível de acabamento de carcaça, que hoje eu acho que é o fiel da balança, dentro da qualidade tanto da carcaça como da peça envasada já, a interferência da relação, na verdade, existente entre essa existência de outras cruzas e diversidades de raças dentro do sistema e o resultado dos acabamentos na carcaça. Certo. Hugo, também chamou muita atenção a qualidade das carcaças cruzadas. Vamos lá, tanto com o Ideal, com o Merino, com o Corredale e com o Ronemarsh. A melhor carcaça individual era um animal cruza Ronemarsh, que tinha uma carcaça espetacular, não sei se a Débora depois tem na sequência umas Sim. fotos, mas era uma carcaça que foi avaliada no frigorífico como perfeita, por homogeneidade e deposição de gordura. Eu acho que o casamento do cruzamento industrial, do cruzamento terminal, e a complementariedade nas raças carniceiras, em especial o Hampshire que foi utilizado, de volume de carne, de um carré com mais volume de carne, e com acabamento de gordura que as raças laneiras têm espetacularmente bem, são extremamente complementares, né? E nós podemos incrementar aí o faturamento das propriedades utilizando o cruzamento tanto industrial como o cruzamento terminal. O industrial, quando eu faço um cruzamento e ainda posso reter as fêmeas para reprodução. Sim. Cruzamento terminal é quando eu faço esse cruzamento e abato machos e fêmeas. São dois processos interessantes que a gente consegue aumentar a produtividade de carne, principalmente pela heterose e também pela especialidade das raças de carne em produzir um volume maior, um rendimento de carcaça um pouco maior. E esse cruzamento, então, eu acho foi extremamente interessante. Tivemos rendimentos de carcaça superiores na raça padronizada, Claro. vamos dizer assim, pura, né? Claro. Mas carcaças com melhor homogeneidade de deposição de gordura nos cruzamentos. Claro que nós estamos tendo uma amostragem de 76 animais. Sim. Nós não podemos minimizar uma raça ou o cruzamento em alguns animais, né? Porque tem relação desde da alimentação desses animais na Com propriedade, certeza. no confinamento, da genética desses indivíduos. Eu nunca gosto de minimizar uma raça a um resultado pontual de um confinamento, de um desempenho ou de um indivíduo, né? Uma raça é o conjunto de todos os animais, de uma determinada característica, de uma determinada origem genética. Então é um pouco mais complexo Claro. fazer avaliações sobre raça. Só o que acontece, né? E qual a importância desse projeto, né, Hugo? Eu acho que o concurso de carcaça vem para validar, será que estamos no caminho correto? Eu participei do concurso e meu grande interesse era validar se as genéticas que eu estou utilizando, Com se o certeza. controle de quais animais eram oriundos de quais cruzamentos, quem é que me dá maior desempenho de ganho de peso, maior rendimento de carcaça, maior uniformidade de gordura, e isso vai me nortear a minha produção de genética para a produção comercial, porque o produto final é carne, ali que tem que nortear. Eu espero que talvez o concurso de carcaça se torne tão importante ou mais para a seleção genética
do que uma pista. Com certeza. Claro, nós não vamos abater os principais indivíduos, nós vamos abater a progênie desses principais indivíduos. Que é o mais importante, né? O indivíduo em si importa pouco. O que ele transmite para sua progênie. E é isso que eu posso avaliar no abate. Eu posso avaliar rendimento de carcaça, desempenho, conversão alimentar. Existe uma série de fatores que eu posso estar avaliando nesse processo. E aí a gente faz até um chamamento, né, para os produtores de genética participarem mais. Este ano, infelizmente, nós tivemos a participação de 4 propriedades de genética, dos 19 lotes. Sim. Então nós tivemos 15 produtores comerciais. Eu gostaria que tivéssemos mais, né? Tem um desafio aí que pro próximo ano acho que vai ter uma participação maior. O Ricardo tá até com medo lá no confinamento que talvez ano que vem nós tenhamos aí mais de 200, 300 animais participando, né? O que vai ser extremamente positivo, né? Tanto pro confinamento, pro frigorífico. As carcaças, o Luizinho, inclusive, fez uma brincadeira comigo. Achou maravilhoso as carcaças, das melhores possíveis, mas ele disse que não adiantava ter um dia só, que ele queria sempre daquele jeito. Porque o cliente lá na ponta vai exigir que tenha aquela sempre uniformidade e padronização. E é isso que a gente pode buscar, né? Acho que é isso para isso que pode servir um concurso de carcaça para nortear produções comerciais, o que o mercado consumidor quer e o feedback que a gente teve depois da parte comercial, da facilidade de venda dessas carcaças, da demanda que teve. Havia pedido dessas carcaças de todo o país e de fora do país que queriam ter acesso a essa carne diferenciada, né? O que precisamos é realmente diferenciar ela, fazer a apresentação, os cortes que foram feitos, a padronização de entrega da carne do coqueiro é espetacular, e isso valoriza o produto, né? Porque nós temos concorrência hoje interna de produtos de baixa qualidade, nós temos concorrência interna de abate legal e informal, nós temos concorrência externa de produtos de outros países, que por vezes com menor qualidade, se aproveitam ainda de um status que existe. Claro. Mas, em geral, o melhor produto de carne ovina é produzido dentro do Brasil e não importado. É raríssimos casos que eu vejo uma carcaça superior vindo importada dentro do Brasil. Até porque nós não somos o principal mercado remunerador desses outros países, né? E o mercado interno tem carne de melhor qualidade. Mas ainda é status a carne importada. Acho que é uma coisa que nos próximos anos nós temos que ir alterando e modificando. Não é só por marketing, é realmente por produto. Com certeza. E por rentabilidade, né? Produto diferenciado. E eu acho que esse horizonte que tu trouxeste do Hampshire Down e cruzas, eu acho que abre um leque, abre a cabeça do criador, até porque os resultados a nível de rendimento, que muitas vezes é um temor que se tem, são muito próximos, na verdade, aos números da raça definida. Então é prova de que se tem fatores favoráveis, melhores fatores a nível de acabamento, não se perde em rendimento e nos abre um grande rebanho das laneiras para trabalhar principalmente com cruzamento terminal. E que muitas vezes fica esse mito de que tu introduzindo outra raça numa base de rebanho forte, tu vais perder qualidade em rebanho. Na verdade, tu te utilizas de uma geração daquele rebanho sem comprometer toda a tua base materna. Que orientação, né, Hugo? Cruzamento terminal acho que é uma interessante. Pegar matrizes adultas e fazer um cruzamento e manter as matrizes jovens para reposição. Claro. Eu não quero alterar, eu quero continuar com o meu rebanho ideal, merino e corredale. Ótimo. Peguem as melhores matrizes ideal, merino e corredale que essa propriedade tem. Cruze com a mesma raça, com ideal, merino e corredale. Pegue as piores ovelhas mais maduras, tá? Até que são ovelhas que têm uma facilidade de parto melhor. Utilize no cruzamento e aproveite essa questão do vigor híbrido, que é impressionante, né? Eu tenho números em casa aí de 8, 9, 10, 11 quilos, dependendo do ano, de diferença entre cordeiros cruzados e cordeiros de uma única raça. De peso final na balança. De peso final. Pro vigor híbrido. E claro, por seleção da própria raça, fim, mas principalmente pro vigor híbrido. Que é a mesma coisa. Por que o Angus, quando cruzado com o Nelore, tem aquela explosão de crescimento? O Hereford com o Nelore tem a mesma explosão de crescimento. O Nelore com o Charolês, a explosão que é um canchim. Então, nós temos que aproveitar isso a nosso favor, né? Nova Zelândia, que acho que é o modelo, praticamente só há cruzamentos. E eles aproveitam o máximo possível do vigor híbrido, né? Isso aumenta a taxa de sobrevivência, aumenta o desempenho desses cordeiros, aumenta o rendimento de carcaça e aumenta o ganho de peso. Pô. E falando em qualidade de carcaça, o cruzamento base da Nova Zelândia se assemelhando muito, se não o próprio ou mesmo, das carcaças campeãs. Sem dúvida. Uma base Romney Marsh importante. Exato. E em rendimento de carcaça, os dados que a gente tem de fora do Brasil, bastante resultados muito semelhantes com o que a gente tem aqui. Acho que é um caminho que pode ser seguido.
Nós podemos manter, aproveitar os rebanhos bases maravilhosos que existem e se aproveitar do cruzamento do vigor híbrido para potencializar esse negócio, né? Claro. E como não poderia ser diferente, tu já citou, na verdade, eu acho que cabe um destaque importante, não só essa parceria, mas como essa abertura de trabalho, que a Associação do Hampshire teve essa visão, essa abertura de trabalho, essa abertura de experimentação para se trabalhar. Eu acho que uma abertura maior de demais associações de raça não seria concorrência, seria Não. salutar pelo incremento na atividade como um todo. Sem dúvida. Então, todo um mérito para a Associação do Hampshire, né, Daniel? Não, e a gente pensa nos próximos anos também fazer esse mesmo modelo com produções a pasto, Claro. com terminação a pasto, com cordeiros ao pé da mãe em sistemas ILP. Fazer esse concurso. É um pouco mais elaborado, um pouco mais complexo, mas eu acho que são modelos que nós temos a campo. Nós temos que repetir os modelos comerciais. Lá no Ricardo, no confinamento, não houve nenhum benefício extra. Não era uma partida diferente de ração, não era um tratamento especial, não estavam em baias melhores, não. Estavam no meio de qualquer outro lote que estava dentro lá. E fazer esse mesmo modelo também a pasto, num ambiente totalmente comercial, para que possa ser replicado em várias propriedades. Aquilo lá era um modelo que poderia ser replicado em qualquer confinamento, e é replicado. Sim. Hoje eu trabalho aí entre consultorias diretas ou auxiliando colegas técnicos parceiros ou produtores parceiros em 40 mil cordeiros confinados ano, que passam por esse nosso modelo de alimentação. Quanto que a gente pode replicar de informação que a gente coletou no concurso de carcaça, dentro do confinamento do armazém do cordeiro, que coleta muitos dados. São um monte de situação. O próprio aplicação de Bicox é algo que nos acendeu uma... Claro. Será que não vale a pena aplicar em todos os animais do confinamento? É um próximo experimento que a gente vai ter. A gente não teve um grupo controle nesse momento lá no concurso. Todos os animais receberam, né? Sim. Mas é algo que provavelmente nós vamos fazer agora, repetir em outros animais dentro do confinamento, para ir validando tecnologias. O Ricardo foi minha cobaia há 10 anos atrás, porque nós tínhamos muito pouca informação sobre o confinamento no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil e no mundo como um todo, né? Então a gente teve que fazer muito do método de tentativa e erro. E por muitas vezes erramos. Só que isso hoje nos valida que esse caminho eu já sei que não é o melhor. Se nós optarmos por esse tipo de dieta, não é a melhor opção. Nós validamos muita coisa ao longo desses 10 anos. Muito mais por erros do que por acertos, porque os erros nos marcaram para não repetir, né, Hugo? Então hoje a gente tem um modelo que ainda está em evolução. Não tenho dúvida que daqui a 3 anos nós vamos estar fazendo diferente do que estamos fazendo hoje. Nós vamos ter algumas tentativas e vamos ter evoluído em algum protocolo de entrada, algum manejo dentro, adaptação um pouco diferente, algum alimento novo que a gente pode introduzir. Isso tem uma série de opções que a gente pode ir experimentando ao longo do tempo. E uma curiosidade importante, Daniel, que muita gente acompanhando os resultados do concurso questionava nas redes sociais, e em sabendo da tua entrevista, teu retorno aqui, de antemão já pediram que não faltasse essa pergunta, do histórico dos cordeiros que chegaram no confinamento, se houve um levantamento de informações de quantos cordeiros eram oriundos de dietas baseadas também com CRIP, ou cordeiros que não eram adaptados ao CRIP e que de fato não conheciam ração. Certo. Os cordeiros campeões eram cordeiros de CRIP. Os cordeiros campeões eram cordeiros inteiros. Então nós tivemos cordeiros com melhor desempenho de ganho de peso nos cordeiros inteiros. Sim. Tá? E nos cordeiros que previamente conheciam coxo por creep feeding. Tivemos, então, essa situação já é importante. Sim. Cordeiros inteiros e cordeiros que conheciam creep feeding, em geral, tendem a ter o melhor desempenho no sistema confinado. Tivemos carcaças de melhor qualidade visual nos animais castrados. Então isso aí também é importante. Nós ganhamos em desempenho quando temos animais inteiros, mas ganhamos carcaças com melhor uniformidade de gordura em animais castrados. Podemos evoluir já até na parte de seleção genética para ter carcaças melhores em animais inteiros, porque perder 5, 10% de desempenho por castrar um animal para o confinador e para o produtor comercial, lembrando que é interessante o animal inteiro, mas ele tem que ter 3, 4, 5 meses para abate, né? Um animal de 8, 10 meses inteiro, nós temos um carneiro em casa, nós temos um animal que vai ter dificuldade de deposição de gordura, e quando vê, ele vai apresentar o estado de engorduramento com peso que o mercado não queira mais. Com certeza. Então, e outra, dentro da propriedade, um animal de 6, 7 meses inteiro, ele vai à busca de fêmeas. De repente, nós criamos um capeta em casa, né? Nesse animal inteiro. Então, tem animais que tendem a ser bem alimentados, que vão se levar a abate entre 4, 5, no máximo 6 meses, se o frigorífico não exigir, trabalhar com eles inteiros. Só que também temos que fazer uma seleção genética para ter uma melhor uniformidade de gordura
Com certeza. Olha, nós estamos falando de Hampshire, que é a raça talvez que mais selecionou essa questão de deposição de gordura de marmoreio. E mesmo assim, eu ainda gostaria um pouquinho mais de deposição de gordura nos animais inteiros. Os animais castrados e animais cruzados com uniformidade de gordura maravilhosa. Então, é algo selecionável. É algo que a gente deveria buscar. Porque até o desempenho, se a gente olhar exclusivamente ganho de peso, ele não está tão diretamente relacionado com deposição de gordura. Porque a gordura custa 2,5 vezes mais energia para ser depositada do que músculo. Então, a tendência é que um animal que tenha maior ganho de peso direto tenha uma menor deposição de gordura do que um animal que deposita mais precocemente gordura. Então, isso é uma coisinha que a gente vai ter que ir alinhando, né? Vamos levar um pouquinho para um lado, levar para o outro, seleção genética sobre isso, ultrassom de carcaça. Nós temos que descobrir qual é a área de olho de lombo desses cordeiros em vivo, dos carneiros em vivo, qual é a deposição de gordura que esses animais têm, tá? Qual é a espessura de gordura subcutânea. Isso me prediz animais que têm melhor rendimento de carcaça e me prediz animais que têm melhor uniformidade de deposição de gordura em vivo. Infelizmente, hoje, pelo que eu saiba, só a Hampshire tem feito na Expo Inter. Nós temos que ampliar isso para todas as raças, né, Hugo? Acho que a Associação de Hampshire está de parabéns por ser precursora em dados morfométricos, que o Samuel capitaneou por muitos anos e se dá sequência. Temos aí, acho que mais de 10 anos de informação sobre os animais que participam da Expo Inter, da área de olho de lombo, que é realizada há muitos anos, do próprio programa de DEPS, que nós temos algumas cabanhas participantes no Hampshire, gostaria que tivesse mais, mas há um início, né? Os próprios controles de DEPS para verminose que estão sendo realizados, e o quanto tem demonstrado resultados já no primeiro ano de seleção, descobrir quem são os animais resistentes, resilientes e suscetíveis, e descartar os suscetíveis, de forma alguma deixar um reprodutor suscetível como reprodutor, ele tem que estar descartado, e isso é importante para toda a cadeia, né? E eu acho que grande prova disso é que essas características e essas análises realizadas muitas vezes na cabeceira da raça, nas altas exposições, nas grandes vitrines, todas essas condições e características que a gente imagina que lá na ponta final do sistema não apareçam mais, teriam total interferência nas informações de chegada e saída no confinamento. Sem dúvida, eu acho que nós temos que... A pista serve para reunir grande prova, essa parte de provas zootécnicas com a questão racial, somada à questão racial. Porque eu acho que na pista nós temos que ter animais bons, produtivamente, e também bonitos. E também dentro do padrão racial. E também com questões de aprumos, questões funcionais ali que são avaliadas na questão visual e que não são tão avaliadas na parte de resultados produtivos. Eu posso ter um animal de altíssimo desempenho que tem problema de aprumo, que com 1 ano de idade vai ter dificuldade de caminhar. Posso ter um animal com problema de lombo, que vai ter dor também ao caminhar, com melhor desempenho. Eu acho que a pista vem para reunir essas duas informações. Com certeza. Avaliações de dados produtivos com avaliações visuais do técnico que está ali fazendo a avaliação visual naquele momento ali, né? Claro, e eu acho que grande prova disso, e reiterando o mérito da Associação do Hampshire, é que nós que temos um pouco mais de contato com as grandes exposições, sabemos que muitas associações de raça disponibilizam ultrassonografia de carcaça à livre escolha dos criadores participantes em realizar, e se tem uma adesão muito pequena. Então, esse ponto de vista a nível do criador em ter interesse de buscar informação, que eu acho que a Associação do Hampshire abraçou muitos criadores e os criadores estão comprando essa briga. E de fato está comprovada, né? Hoje o Expo Inter, o animal não vai entrar em pista ali, ele vai passar por aquele processo, e eu acho que não teria por que algum produtor, algum criador fugir daquela avaliação, né? Ele vai estar enganando a avaliação visual e vai estar se enganando Se enganando, mesmo. com certeza. Esse é o detalhe, né? Pô, daqui a pouco eu vejo que eu preciso melhorar na área de olho de lombo. Eu preciso melhorar a espessura de gordura subcutânea. Ou eu estou excedido em gordura subcutânea. Que também é uma avaliação que a gente consegue ver. Animais que estão extremamente obesos na Expo Inter e que teriam que estar com um pouco menos de gordura. Nós conseguimos avaliar isso para essa avaliação ultrassonográfica que é feita prévia à entrada lá, em conjunto com a admissão convencional que é feita pela Arco. É uma prova de que uma espécie com tamanha conversão, com tamanha responsividade, os criadores não aderirem é praticamente um tiro no pé, é um retrocesso, né? Hugo, é uma estrada assim, ó, se tu souber o caminho, se tu pegar um GPS, se a gente usar o Waze, a gente chega mais rápido do que ir para um caminho que a gente não conhece e ainda perguntando na esquina para quem não entende nada. Esse é o caminho. Quando eu tenho um Waze me dizendo que o caminho é ali, e ele tá me dizendo que ali é o caminho mais perto, porque esse aqui é o melhor caminho. Claro. É isso que é feito. É como tu abrires mão do GPS para andar na estrada à noite. Isso, e perguntar ainda para quem não conhece o caminho para onde que eu tenho que ir. Ou
para uma imagem, para uma foto. Para onde que eu tenho que ir? Eu tô olhando essa foto, é para lá, eu acho que é. É melhor a gente ter esse caminho mais seguro, Com né? Que certeza. é o que dá. Às vezes o GPS também nos coloca numa furada. Claro que sim, É só cadastrar os dados errados no GPS que ele te leva pro lugar errado. E com as certeza. DEPs é a mesma coisa. Se eu mentir para ela, ela vai me levar pro lugar errado. Mas vai estar levando o próprio produtor que omitiu ou mentiu informações. E isso é descoberto logo, logo. Quando chega lá no fim e tu não encontra o local, alguém mentiu nessa situação aqui. Porque genética é previsibilidade, tem uma matemática, há uma variação, mas ela serve para isolar o ambiente e ser a parte mais matemática e objetiva possível. E quando as informações da DEP são realmente abastecidas, o resultado lá na ponta da régua é literalmente linkado com essa informação. É indiscutível, né? Tenho dúvida, Hugo. Eu sou um criador de baixo potencial de investimento, que começou com aquilo que havia disponível com baixo custo. E vejo que já consegui obter alguns resultados. A gente, inclusive, esse ano Claro. ganhou novamente o concurso de carcaça pelo segundo ano. Talvez porque há uma linha reta que está se buscando. Quando tu busca muitas características ao mesmo tempo, Tu anda em curvas. a tendência é que tu evolua mais lentamente. Quando tu bota um foco maior na onde tu quer chegar, tu sabe exatamente, o teu caminho tende a ser um pouco mais curto para chegar naquele desempenho. Nós não temos nenhuma ambição de pista direta, né? Nossa ambição é produção comercial, carne. Então, se o foco é carne, eu quero andar o mais rápido possível naquela direção. Então, eu minimizo o número de variáveis que são avaliadas. A beleza se torna um pouco secundária. Bom, estou abrindo mão e sei de certeza que estou abrindo mão sobre isso. Só que se eu tenho o foco como carne, é mais simples essa seleção e mais rápida essa seleção. E a pista pode se tornar dessa forma uma consequência com todo o respaldo produtivo que vem de trás, né? Sem dúvida. E talvez depois com o animal extremamente produtivo e pensando naquelas características raciais, Dentro dos produtivos. que talvez é mais fácil de conseguir do que solidificar Com certeza. questões genética produtiva. Com Essas certeza. são mais complexas. Elas têm uma influência nutricional de como eu aproveito aquele alimento, de como eu converto aquilo em carne, né? Então acho que é uma forma de selecionar e não está errado quem faz ao contrário. Com certeza. São situações diferentes ou iguais, depende do ponto de vista. Podemos andar com as duas juntas. E como muito me chamou e nos chama muita atenção na tua citação, da base que compõe essa dieta que foi utilizada no confinamento, sabe que se tem um ingrediente proteico supra, mas nos fala um pouco sobre a composição dessa teoricamente simples dieta utilizada, tão eficiente, mas simples composição de dieta utilizada lá no confinamento, Ricardo. Boa pergunta, Hugo. Bom, Hugo, a gente opta sempre por trabalhar com fibra, que é verdadeira, tá? Que tenha fibra efetiva, Sim. que estimule a mastigação dos animais. Então eu não abro mão de feno, eventualmente silagem, mas principalmente feno. Silagem, como o ovino é muito seletivo, ele acaba que cada cordeiro come uma dieta diferente quando Claro. eu tenho silagem disponível no coxo. Então eu opto por feno. Eu tenho mastigação, eu tenho menor alteração sobre sabor de carne, eu tenho uma segurança nutricional sobre transtornos digestivos melhores quando eu tenho feno. Milho inteiro, nós não temos nem como o cordeiro tem muita facilidade de quebrar esse milho na boca, na mastigação, diferente do bovino que engole ele inteiro Claro. e por vezes esterca ele inteiro e há uma perda de amido. Nós não observamos diferenças nenhuma sobre milho inteiro e milho triturado, sobre desempenho e sobre amido fecal, que é uma forma de avaliar o que está se perdendo nesse processo ou o que está passando sem ser aproveitado. Então a gente opta por esses dois ingredientes. Cuidar o milho sobre qualidade, milho ruim ou milho extremamente duro. Tá? Então nós temos que trabalhar com milho dentado, milho que não vai ser tão duro na hora do próximo processo de mastigação. E isso existe variedades de milho que são mais adequadas para o sistema confinamento, tanto gado de corte como ovinos. Milhos com um pouco maior teor de amido, que é o que vai dar o desempenho final. Então a gente cuida muito da qualidade de milho no confinamento. Por vezes pagamos 4, 5 reais mais num saco de milho para comprar um milho de qualidade. E o concentrado proteico, que ele vem com promotor de cálculo para evitar cálculo renal, ele vem com molibdênio, que é para sequestrar o cobre, eventualmente, que pode ter dentro da dieta, vem com leveduras, que é para selecionar um pouco de uma flora ruminal mais favorável para perder o mínimo possível de energia dessa dieta. Então, e com uma proteína de muito boa qualidade. E com a garantia dos produtos Supra, que nós temos uma segurança do que está escrito naquele rótulo, tem dentro daquele produto, que nós não vamos ter uma variação de qualidade de ingredientes para entregar o melhor resultado possível. E os resultados são bons, muito bons. Nós temos hoje confinamentos esparramados em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Praticamente o mesmo produto, né?
O produto, o concentrado é o Concentrado mesmo, e a mesmo. forma de confinamento de quase todos. Eventualmente, algum produtor usa a casca de soja, Sim, usa claro. aveia como em substituição, mas em geral esses 3 ingredientes são em quase todos os confinamentos que a gente tem trabalhado, tem utilizado esses 3 produtos. Feno, que eventualmente pode ser de alfafa, de gigs, de tifton, ou de azevém, ou de aveia, pode ser utilizado. Ainda há a possibilidade de outras gramíneas, mas em base esse tipo de feno, milho e concentrado. E qual é a porcentagem média de concentrado que se vai dentro dessa dieta? Vai em torno de 20 a 25% de inclusão. Vai 20 a 25%. A nossa média de preço da dieta tem ficado entre 1,40 e 1,80. O que vai variar? Preço dos ingredientes, né? Principalmente o milho, que é o que tem maior impacto. Claro. 70% dos ingredientes é milho. Tá? Então ele é o que tem maior impacto sobre o custo de produção. Mas de 1,40 a 1,80 é o que tem variado hoje o quilo da dieta. Se vocês fizerem uma multiplicação do concurso de carcaça, 2,78 vezes 1,80, tá? Nós temos um custo de quilo agregado que, fazer de cabeça aí, mas deve dar 5,70, 5,80 o custo do quilo agregado. O preço do cordeiro, No mínimo 100%. nós estamos falando aí de... A última vez que eu falei em preço de cordeiro aqui, ficou um pouco de polêmica, né? E subiu daquela época ainda, né? Hoje o preço do cordeiro está entre R$ 9 um cordeiro ruim de campo, Sim. que é bem pago para um cordeiro ruim. Não que ele seja de campo e seja ruim, tá? Sim. É um cordeiro magro, às vezes, com lã inteira, que vai dar 38, 39% de rendimento. Ou um cordeiro bem esquilado, totalmente acabado, com 48, 49% de rendimento. Se tu avaliar, nós temos entre 38, 39, 40% de rendimento e 48, mais de 20% de diferença de carne produzida no mesmo indivíduo com o mesmo peso vivo. Para a indústria frigorífica que vende carne, Nossa. 20% a mais com o mesmo peso vivo, eu não posso pagar o mesmo de um cordeiro ruim para um cordeiro bom. Por isso que nós temos preço de cordeiro de 9 até 13, 14 reais o quilo. Mas são cordeiros totalmente diferentes, né? Totalmente. E talvez seja a melhor resposta de como que a indústria consegue ter um leque tão grande de preços. Porque, na verdade, a resposta para ela dentro da indústria é grandíssima. E às vezes ela tem dificuldade de comunicação sobre isso, né, Hugo? Quando a gente chega numa concessionária de carros, eu uso esse exemplo muito, né? A gente não pergunta qual é o preço do carro. O vendedor vai nos dizer, mas qual carro o senhor está falando? Nós estamos falando do Onix ou nós estamos falando do Porsche? Nós estamos falando de qual perfil de produto? São diferenças muito grandes. Eu estou falando de qual cordeiro? Um cordeiro com lã magro, com 2,5 kg de lã no lombo? Ou nós estamos falando de um cordeiro recém-esquilado, com 15, 20 dias de tosquia, bem acabado, com estado de gorduramento entre 3,5 e 4, com 48, 49, 50% de rendimento de carcaça? São produtos totalmente diferentes, com preço totalmente diferente. E ainda tem a questão de escala. Eu estou falando de 10 cordeiros ou de 200 cordeiros. Para a indústria frigorífica também isso muda tudo, né? Com certeza. O impacto do frete sobre o produto é grande. Então por isso que há muita variação sobre o preço. Eu estou com dificuldade de vender meus cordeiros por R$ 9. Foi a última vez a conversa, né? Sim. Vários produtores entraram em contato porque não estavam conseguindo os preços que nós comentamos aqui. Quando nós íamos conversar com ele no particular, ele tinha 3 cordeiros de lã com lã na sua propriedade. Claro que vai ter dificuldade de comercialização, né? É como imaginar que um avicultor com 3 galinhas vai vender para Sadia Perdigão. Não vai, ele não tem escala suficiente. Então, na ovinocultura, da mesma forma, se eu não tiver uma escala suficiente para que viabilize esse comércio formal, eu vou ter dificuldade, né? E não vou ter o mesmo preço de um produtor que tem 200 cordeiros, um igual ao outro. E aonde pequenas intervenções muitas vezes habilitam esses pequenos lotes a agregarem-se com outros lotes e formarem uma escala grande, né? O confinamento foi o que ajudou muito para isso, né? Com certeza. O próprio trabalho do Ricardo, que busca 30, 40, 50 cordeiros em Exato. dados produtores, só que quando ele vai disponibilizar para a indústria, Claro. ele manda às vezes 200 cordeiros, como tem agora na próxima semana um carregamento de 200 cordeiros com uma variação de peso de 39 a 43. Tu imagina para a indústria que beleza é chegar a cordeiro de 39 a 43 quilos, com o mesmo estado de engorduramento, todos esquilados. Quando ele vende para um restaurante, ele pode vender a picanha ou o carré, que toda a picanha e todo o carré vai ter uma variação mínima de peso. Imagina se eu vendo para um restaurante um carré que tem 1,6 kg e o outro carré que tem 900 gramas. No teu prato cai um carré de 1,6 kg, no meu cabe de 900 gramas. Como é que tu precifica isso no restaurante? Não há como, né? Eu tenho que ter produtos semelhantes. E isso se dá por padronização. Tanto padronização genética ou a padronização que o próprio confinador faz isso no seu estabelecimento. E aproveitando algumas citações, algumas
alguns nomes propriamente ditos, a mim me chamou a atenção, eu tinha um breve conhecimento sobre, me chamou certa atenção, mas há muitas pessoas que acompanhavam as próprias fotos, os próprios vídeos que tu mesmo postavas do andamento do concurso, muitas pessoas não sabiam que o frigorífico coqueiro trabalhava com carcaças ovinas. Claro, se sabe a nível de país a excelência das carcaças e do trabalho com carcaças bovinas do coqueiro, mas não se sabia desse leque de trabalho também com ovinos. E sim, o coqueiro também trabalha com carcaças ovinas. Claro, não na mesma escala, mas se trabalha, né? Mas olha, hoje ele deve ser o terceiro ou quarto maior abatedor de ovinos do Rio Grande do Sul. Ele Pouco deve se sabia. beirar hoje os 10 mil cordeiros, com 2 fornecedores. São 2 confinadores. 2 fornecedores diretos, né? Claro, claro, Indiretos, talvez mais de 200. com certeza. Mas diretos são só 2. O Ricardo e o Marcelo são os 2 fornecedores de cordeiro hoje do frigorífico coqueiro. E se falando em qualidade de carne do bovino que o coqueiro trabalha, sabendo que a busca vai ser para o mesmo padrão qualitativo, é aquela carne que dá para se comprar de olhos fechados e de costas, né? Eu sou suspeito em falar, né? Pra mim, não há carne no Rio Grande do Sul bovina e ovina do mesmo padrão início, meio e fim. Há frigoríficos que têm carne tão boa quanto, mas em núcleos, em projetos específicos. Início, meio e fim, também a escala do coqueiro não é uma escala de uma grande planta Sim, exportadora, né? sim. Que isso, por em parte, facilita, mas a padronização do início, meio e fim de um abate é espetacular. E o cordeiro serve muito para o coqueiro acabar abrindo espaços Com certeza. em um bom restaurante, num bom mercado, num bom supermercado, uma boa boutique, que quer ter a carne de cordeiro, quer ter a carne bovina. Especificamente vender só cordeiro não é um negócio do coqueiro. Ela vende cordeiro para quem compra carne bovina também dele, né? Claro. E essa linha de produtos Supra e esses concentrados que fazem parte da dieta do confinamento, a gente sabe que a crescente do número de pequenos e médios confinamentos é muito grande, Uhum. muito grande. E muitas vezes se cria um mito de que produtos como este não estão ao alcance dos pequenos e médios projetos. Uhum. E muito pelo contrário, há a possibilidade de se trabalhar com essa qualidade de produto independente da escala. Claro, existe a questão de custo, de logística, enfim, mas há possibilidade, sem sombra de dúvida, dos pequenos e médios confinadores fazerem uso desse produto, né? Qualquer tamanho de produtor pode ter acesso, né? Qualquer. Muitas vezes esse é um produto que está sempre disponível em loja, porque não é um produto técnico. Claro, Quando claro. há uma demanda para uma loja, a loja até desconhece muitas vezes o produto, mas quase qualquer loja agropecuária do Rio Grande do Sul trabalha com Supra, são raras as que não trabalham. Se faz a demanda, uma semana, 3, 4, 5 dias, 10 dias, vai estar sendo entregue produto para qualquer tamanho. Entre em contato com a nossa equipe técnica, com a nossa equipe comercial, nós vamos viabilizar de alguma forma a chegada. Há como ter pequenos projetos de confinamento. Daqui a pouco o Hugo tem lá 50 cordeiros dentro da sua propriedade, que saíram do campo, da pastagem, faltando 7 quilos, 10 quilos. E a diferença do cordeiro magro para o cordeiro gordo é grande. Claro. O preço do cordeiro magro hoje está em 9, 10 reais. O cordeiro gordo de 10 a 12, 12,50, 13. Olha quanto que eu agrego em quilo, transformando ele em cordeiro magro para gordo. Eu posso montar uma pequena estrutura de confinamento dentro da minha propriedade, de semi-confinamento. Esse produto não serve só para confinamento. Ah, sim. Eu tenho grãos energéticos na propriedade. Eu posso montar rações, dietas com esse produto. Isso é totalmente viável para ser feito. Ainda mais quando tu citou uma dieta no confinamento do Ricardo, composta por 3 ingredientes. Produto Supra, um energético e feno. E se tu estiver fazendo suplementação a pasto, pode ser somente 2 ingredientes. Milho e concentrado, aveia e concentrado, casca de soja e concentrado. Existem outros grãos energéticos, alguns tem que ter algum cuidado, mas na grande massa esses 3 como principais. Principalmente falando em Rio Grande do Sul, que são os ingredientes principais energéticos que a gente tem à disposição aqui. E eu acho que vem muito de encontro aquilo que nós falávamos fora do ar. Um produto de tamanha qualidade como esse, com tamanho aporte proteico dentro da dieta e que dá tanto retorno, traz a realidade do confinamento para dentro da porteira. Uhum. O confinamento passa a ser uma ferramenta que em 40, 50 dias o próprio produtor, muitas vezes com subproduto agrícola, que se tem muito em diversas regiões, pode ter essa ferramenta de acabamento dentro da propriedade, agregando 3, 4 reais no quilo, né? Sim. Não, ia ter muito menos tempo, né, Hugo? Para ficar 50 dias no sistema confinado nesse processo que a gente fala, o cordeiro tem que entrar muito pequeno, muito magro e até um cordeiro que não é adequado para o confinamento, né? Sim. Nós temos média de 35 dias de permanência em confinamento. Cordeiros que entram com 28 quilos de entrada, para pensando em saída entre 40 e 42, eles não tendem a passar mais do que 40, 45 dias, 35 dias, 30 dias no sistema confinado. É bastante rápido esse ganho de peso. Nós temos ganho médio dentro do confinamento, início, meio e fim, em torno de 320 gramas.
Temos cordeiros espetaculares que vão a 500 e temos cordeiros ruins, que são cordeiros de 1 ano de idade, mal criados, que às vezes chegam no confinamento com 18 a 20 quilos de peso vivo, que mostra até um produtor ineficiente. Sim. Claro, algum cordeiro com 18 a 20 quilos, toda a propriedade daqui a pouco vai ter um cordeiro gêmeo de uma ovelha ruim de leite, uma ovelha que tinha um problema de ubre que não se sabia, uma cordeira mal alimentada, alguma coisa assim. Sim. Mas a tendência é que temos mais cordeiros com ao redor de 30, 35, talvez até mais. E cordeiros que não precisam de suplementação nenhuma, que não precisam de confinamento nenhum. Essa é o que a expectativa. Eu acho que cada vez mais nós não temos que ter confinamentos. Nós temos que ter suplementações, talvez, ao pé da mãe, para aproveitar esse potencial com o sistema de creep feeding. E algum percentual dos cordeiros que não sair acabado, bom, esses sim vão para o confinamento. E acho que essa é a nossa tendência ao longo prazo, é que a maior parte dos cordeiros Possa saiam... pular essa etapa. Vamos pular essa etapa. Porque mais eficiente ainda que o confinamento é a suplementação ao pé. Se nós conseguimos 2,7 quilos de conversão em cordeiros desmamados, em cordeiros ao pé a gente consegue conversões ainda melhores com o sistema de creep feeding. E ainda dentro da linha Supra, acho que isso vem de muito encontro de que a ferramenta do creep não precisa ser uma obrigatoriedade para a entrada no sistema do confinamento e muitas vezes pode ser uma ferramenta única ao ponto de dispensar o confinamento, né? Sim, sim. Bom, tanto até os cordeiros que participaram do concurso, né, por vezes, se eles seguissem mais 15, 20, 30 dias na propriedade em sistema de creep, eles estariam terminados, né? Sim. Eles foram para lá para participar do concurso, mas que no sistema de creep eles estariam gordos da propriedade sem precisar passar para o sistema de confinamento. Nós temos talvez um dos melhores produtos do mercado, que é a Cordeirito, que foi desenvolvida para creep feeding, que é um produto extremamente seguro. A própria Supra 18, que a gente trabalha, Supra Ovino 18, que a gente trabalha na sequência do creep. Ah, sim, ainda no creep. Ainda no creep. Eu trabalho até 60 dias com a Cordeirito. A partir de 60 dias eu já começo a alterar para a Supra 18, que nós conseguimos ótimas conversões alimentares. Nós não gastamos mais do que 60, 70 reais por cordeiro para alimentar ele com creep feed entre nascimento até abate. Até 100 dias, 120 dias. Com alimentação à vontade, Hugo. Sim. Se nós formos ver isso aí em quilo de cordeiro, nós estamos falando de 6 quilos de cordeiro para pagar um sistema de creep feeding que vai talvez me garantir que todo cordeiro saia gordo ao final de 3, 4 meses ao pé da mãe. Que eu não preciso desmamar, ter problemas de verminose na sequência do desmame, que é um problema sério da ovinocultura, problemas de bicheira no verão, problemas de verminose, de cachorro, de todos os problemas que a ovinocultura tem também. Se eu conseguir terminar esse cordeiro ao pé da mãe, eu paro de perder na sequência com isso. E por vezes me falta um investimento de 50, 60, 70 reais num sistema de creep, que é fácil de fazer, né? Um coxo privativo que pode estar no campo, pode estar no aprisco, no galpão, em qualquer estrutura eu posso montar esse coxo que só os cordeiros têm acesso e as ovelhas não têm. Eu acho que esse mito nunca é demais, ainda mais um profissional como tu, que trabalha direto com a linha de produtos como a da Supra, bater em cima disso. O creep não obrigatoriamente necessita um coxo autoconsumo, pode ser o fornecimento diário. Pode. Tem propriedades pequenas, médias, que tem mão de obra para fazer isso. Eu, infelizmente, não tenho essa mão de obra. Eu tenho que botar num coxo de autoconsumo Claro. com oferta diária. Com oferta que eu coloco para 1, 2, 3 dias. Um coxo que tenha cobertura, não vai molhar a ração, não vou perder ração e vou conseguir fazer esse aproveitamento. Mas uma propriedade que junta todos os cordeiros à noite, as ovelhas à noite. Separa os cordeiros ou monta uma estrutura que só os cordeiros tenham acesso dentro do aprisco. Uma mangueira, monta uma estrutura que só os cordeiros têm acesso. É fácil de viabilizar em quase qualquer sistema produtivo. Até em sistemas que se vai revisar o rebanho 2 vezes na semana só. Coloca a quantidade suficiente para 2 vezes na semana ir lá nesse local. Totalmente possível. Até mesmo fornecimento de uma dieta diária, uma vez por dia, uma dieta diária, né? Uhum, sim. Qualquer forma é possível. A gente observou em alguns episódios passados alguns produtores que trouxeram alguns depoimentos para nós, que muitas vezes é a questão da organização da propriedade, colocar seus coxos de fornecimento no parador do rebanho, onde o rebanho vem à tardinha posar. Uhum. Durante o dia, quando o rebanho não tá ali... Tem um atrativo também, é importante pro rebanho, né? Eu vejo que as pessoas às vezes têm dificuldade de como ensinar os cordeiros a comer. O que a gente utiliza de estratégia na propriedade? Eu tenho coxos de creep que tem acesso para os 2 lados. Um dos lados, durante um bom período, eu deixo com acesso a que as ovelhas entrem. Mas não coloco ração, porque alimentar uma ovelha com ração para produzir leite, para ela engordar o cordeiro, não é viável economicamente. Sim. Eu boto um produto que a gente desenvolveu, que é um proteico energético, que é o Supra-Sal Engorda de ovinos. Elas comem ali 100 gramas, 150 gramas por dia, ensino os cordeiros a comer. Do outro lado do creep, tem ração. Ele sabe que ele tem um produtinho interessante, com gosto bom, mas do outro lado tem ração que é melhor ainda, mais palatável, que não tem uma trava de consumo, que é sal.
tá? E isso ensina os cordeiros a comer, com 10, 15 dias estou com cordeirada comendo, com 30 dias comendo parelho, com 60 dias comendo 1,5% do peso vivo e com 90 dias gordo. O que muitas vezes, então, nem demanda uma altura diferente de cursos, que só as ovelhas acessassem ao mineral. O cordeiro pode acessar Não, também ao mineral. ele pode acessar. O atrativo é maior, né? Ele tem até uma quantidadezinha de ureia mínima nesse produto que não me causaria muito problema. Sim, É muito mais o cordeiro vai comer 1 grama, 2 gramas. sim. Ele vai ali para experimentar. Então, não é um problema. Ou trabalhar com sal mineral, sem problema nenhum também pode ser. Só acho que o proteico energético ele tem um pouco mais de De atrativo. atrativo, Para que a claro. ovelha vá toda hora ali. Claro. Que não vá uma vez a cada 2 dias, uma vez Sim. por dia, né? Algumas ovelhas que nem não vão tanto no sal mineral. O proteico energético já facilita. Mas se não, separa os cordeiros 2, 3 dias, deixa eles um pouquinho isolados para aprender a comer. Depois que eles aprendem a comer, o próprio cheiro da ração vai chamar eles para dentro da estrutura e eles vão comer. E outra questão, Daniel, que eu acho que é bastante interessante, tu comentou sobre essa pauta. O CRIP muitas vezes tem a fama de agregador de peso nos cordeiros, mas tem essa ação paralela de ajudar na terminação dos cordeiros, né? Muitas vezes não só ganho de peso, mas auxiliar na terminação, né? Boa colocação, Hugo. O que é assim? Nós temos deposições de tecidos de formas diferentes, tá? Primeiro, nós temos um crescimento tanto ósseo, que ele é bastante precoce, né? Que a estrutura óssea se forma rápido, deposição de tecido muscular, e por último, deposição de gordura. Eu preciso de um nível de energia da dieta tão alto para ter esse crescimento uniforme dos três, eu já depositar gordura junto com a musculatura, que por vezes até uma pastagem de boa qualidade eu não alcanço. E a suplementação se faz para conseguir colocar essa gordura junto com esse crescimento muscular e ósseo do animal. Que ao final de 3 meses o cordeiro tenha 40 quilos com o acabamento. Porque eu posso ter um cordeiro, às vezes, com 40 quilos que não tem acabamento. Porque não tinha uma densidade energética na dieta Claro. suficiente para, além de crescer musculatura, esse animal depositar gordura ao mesmo tempo. Tá? Vem de encontro, às vezes, a ração baratinha, que a gente chama entre aspas, que torna-se mais barato no primeiro investimento, mas não te dá esse aporte pro acabamento final. É a conversa que eu faço assim, mas tem uma ração que custa 80% do valor, dá 80% então dessa outra ração que tem mais qualidade. O teu desempenho vai ser melhor do que dar. É melhor dar 800 gramas de uma boa ração com uma densidade energética alta do Sim, que uma ração mais barata e dar 1 quilo dela. claro. Porque talvez essa de 1 quilo, mais barata, está substituindo o pasto. As pessoas têm muita ligação que a proteína é o mais importante da ração. Numa parte sim, mas a parte mais importante é quanto que tem de energia. Eu acho que a cereja do bolo da informação vem de encontro a essa questão Sim. do nível de proteína. Só que o que é vendido como informação é que o nível de proteína é importante. Exato. Com não é. certeza. Tanto que isso, né, Hugo, um dos produtos que a gente desenvolveu agora há pouco na Supra, que é um lançamento, que é a tal da ração Expocorte, Supra Expocorte, é uma ração com 15% de proteína. E que eu desafio que ela é superior à maior parte das rações com 18% de proteína para a categoria que ela é destinada, que é animais a partir de 8 meses de idade. Sim. Porque eu não preciso de um animal com mais de 8 meses de idade de uma ração de 20% de proteína. 21% de proteína. Vai de encontro até a própria Supra Cabanha, Sim. que é um produto top dentro da linha das rações Supra. Né? Ela veio para, vamos dizer assim, para a mesma linha de utilização. Que o próprio produtor, por vezes, pegava a Supra Cabanha e misturava com o quê? Com aveia. Para baratear, em parte sim, mas também é para baixar o nível de proteína. Claro. Então agora nós formamos uma ração que vem com 15% de proteína e alta energia, mais barata, inclusive, que a Supra Cabanha, Claro. e que entrega desempenho para animais jovens e adultos melhor ou igual do que a Supra Cabanha. Porque por vezes eu tô botando proteína fora. Claro. E é caro proteína. Sim. Farelo de soja não é barato. Tá? Então eu tenho uma ração com outro apelo. Só que ainda comercialmente as pessoas identificam que a proteína é o mais importante da ração. E não é. E ela não é obrigatória e acaba que não se coloca quanto tem de energia nas rações. E isso que muitas vezes diferencia a própria Supra de outras empresas pela qualidade que tem dentro daqueles ingredientes, daqueles produtos, para que tenha alta energia. E a gente que é produtor também, a nível de produtor, a gente não observa a energia total, não observa NDT. Tu vai no rótulo e vê quantos % de proteína. Isso aí. Proteína hoje é o mais simples de colocar numa ração. Eu posso ter uma ração péssima com 20% de proteína. Fácil de fazer. Muito fácil. Se eu botar 3% de ureia, eu já coloco 8% de proteína, com 3% de ureia, a mais numa ração. Então... Tu consegue levar em 8%. Sim. 1% de ureia me equivale a 2,81% de proteína. Então uma ração que tem 1% de ureia eleva o nível de proteína em 2,81. Só que se eu não tiver energia para aproveitar essa proteína que eu estou oferecendo, eu estou botando... O aproveitamento é baixíssimo, né? Baixíssimo. Vai se transformar em amônia dentro do rumo e vai ser perdido.
Sem contar a qualidade dos ingredientes, porque um pouco diferente desse proteico que vai lá no confinamento junto com milho e com Uhum. feno, a concentração do número de mais ingredientes dentro de uma ração pronta deve ser muito maior. Sim. E aí a garantia, advindo de uma empresa, a garantia dos produtos que fazem parte da composição da ração é o fiel da balança, né? Vender insumos para Supra não é fácil. Controle de Exato. qualidade é pesadíssimo. Quem é produtor de grãos e trabalha com esse mercado, que tem como a Supra como cliente, sabe de como é difícil ter um nível de qualidade para poder entregar grãos dentro da empresa. Isso nos dá uma chancela para trabalhar com tranquilidade, que eu tô tendo respaldo que tem qualidade naquele produto. Isso, para mim que sou técnico, é importantíssimo e determinante hoje para trabalhar com a Supra, que eu já trabalhava indiretamente há 7 anos, e há 3 meses sou funcionário efetivo e visto essa camisa com muito orgulho pelo respaldo que a empresa me dá. E dicas de passagem, aproveitando esse momento desse gancho, não poderia não só deixar um agradecimento e um abraço importante, mas prova do trabalho afinco em cima de cada característica, seja dos produtos, seja da questão de negociação com parceiros, seja da questão documental pela segurança do negócio da empresa. Eu não posso deixar de mandar um abraço para a Johanna e para o seu Paulo, que encaram esse sim, igual a tua pessoa, vestem a camisa não só com orgulho, mas com muita segurança e muito afinco em cima do trabalho que eles realizam. Então agradeço principalmente a Johanna que a gente mantém um contato um pouco maior pela questão da parceria e do patrocínio da Supra para com o Vinocast, e um agradecimento especial ao seu Paulo, que quem conversa, quem negocia com o seu Paulo, talvez ele não só administrativamente, mas talvez seja o perfil que nós gostaríamos dos vendedores Supra a nível do município, um profissional como o seu Paulo. Então, meu agradecimento e de coração, que é importante, é diferente a gente trabalhar com empresa séria e idônea, né? Paulinho, gerente comercial da região sul aí, É um craque, né? sou fã dele. É craque. Então, eu acho que é isso. É importantíssimo essas questões aí para sistema de confinamento. Então, a linha da Supra também para a parte ovinos, para todos os preparos de animais. Sim, Nós temos alguns levantamentos na própria Expo Inter, e nós temos aí um percentual de mais de 50% dos animais nutridos por Supra. é muito grande, é. É importante. Ah, por vezes também, a dificuldade, às vezes as pessoas optam por formulações. Como é difícil comprar cada ingrediente e garantir qualidade sobre cada ingrediente. Segundo, homogeneizar e mescla, mão de obra dentro da propriedade. Qualquer erro de mescla e de homogeneização pode nos trazer Problemas graves, problemas né? graves. Não é para todo mundo. Por mais que seja, às vezes, mais barato, eu vou economizar 40 centavos por fazer uma formulação em casa. Eu tenho mão de obra qualificada para fazer essa mistura homogênea. Tá? Segundo, o ovino é extremamente seletivo. Será que eles estão. Eu estou colocando no coxo a mescla certa. Eles estão comendo cada um a mesma coisa? Muitas vezes até tamanho de partícula, né? Total. Temos mão de obra para isso? Temos controle de qualidade? Será que o farelo de soja que eu estou comprando tem 46, 48% de proteína? Ou ele vem com 32, 33 batizado com casca? A casca de soja é casca de soja realmente, pura? Ou ela vem com algum quebrado? Ou ela vem com outros ingredientes junto? Então, qualidade do milho. Faz ideia a diferença que tem de milho para milho, né? A gente fala como se fosse um ingrediente único, mas nós temos desempenho e qualidade totalmente diferente de acordo com a qualidade do ingrediente do Sim, insumo. e dentro do universo agrícola há uma variedade, há uma variança dentro das variedades específicas para silagem, para grão, para terminação, para alto grão, né? Micotoxinas. O efeito da micotoxina sobre tanto a parte nutricional como reprodutiva. Tá? Um animal de alto desempenho. Nós daqui a pouco está trabalhando com um produto que teve, por exemplo, casca de soja contaminada com sulfato de cobre. E aí, eventualmente, tem um animal morto por intoxicação por cobre, que é o que mais ocorre em feira. Não tem uma Expo Inter que nós não temos algum Sim. animal que acaba vindo a óbito lá por intoxicação por cobre. Dá um amarelão neles e vem a óbito em feiras. Então, acho que isso te dá uma tranquilidade, um respaldo sobre o que tu está utilizando numa genética, num animal comercial, no que for. Isso tem um respaldo da empresa, né? E tamanha eficiência alimentar e conversão num cordeiro é como tu disseste, é como tu abastecer uma Ferrari com a gasolina suja de fundo de galão de qualquer posto, Exato. por 10 centavos. Exato. É preferível, às vezes, dar 800 gramas de um bom produto do que 1 quilo de um produto ruim. Isso vem de encontro a assessorias, consultorias que a empresa disponibiliza aos seus usuários, né? Temos uma equipe técnica bastante importante. A gente faz todo também o auxílio a técnicos. Tá? Qualquer técnico que quiser um respaldo, que a gente quiser um auxílio para que a gente possa dar treinamento para ele, vai estar sendo disponibilizado para ele. Eu estou à disposição, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e para o resto do país. Meu telefone certamente ele deve estar com várias mensagens de situações. Então a gente está sempre à disposição. Tem um corpo técnico, tem meu colega Alexandre Farias, que é Sim.
cara bárbaro, hoje mais focado em gado de leite, É. mas tem um conhecimento espetacular. Temos um novo colega, Anderson, também entrando na empresa na parte técnica. Para cima do país temos vários. E fora os técnicos comerciais, né, que são zootecnistas, veterinários, agrônomos, técnicos agrícolas que também trabalham na parte técnico-comercial e dão todo o respaldo para a empresa. Eu acho que isso tudo vem de encontro ao que nós dissemos, uma empresa idônea e que nos traz segurança no seu produto, também nos dá essa segurança em poder estender a qualificação de mão de obra técnica, que mal ou bem vai ser o disseminador daquele produto dele para demais regiões e novos usuários, né, Daniel? Não, a parte que a gente tem feito de trabalho aí de capacitação de técnicos, de passar informação, é um ganho como um todo. E por vezes a gente dá capacitação e treinamento para técnicos de outras empresas. Sim, Eu vejo que indiretamente, né? o pessoal fica meio envergonhado, não tem problema. É importante, porque a ovinocultura carece de bons técnicos ainda, carece de informação. Quanto de dificuldade que eu tive para ir juntando esses conhecimentos que eu ainda sigo juntando até hoje, vou continuar juntando pro resto da vida. Então nós precisamos difundir essa informação ainda mais sobre nutrição, sobre confinamento, sobre suplementação, sobre seleção de animais, sobre todo o trabalho que envolve a ovinocultura. É uma cadeia que ainda tem muito para se desenvolver, né? Olha o nível que está o gado de leite, o gado de corte. A ovinocultura ainda está aquém. Se nós falar em avicultura e Sim. suinocultura, então anos-luz na nossa frente ainda, né, Hugo? E que a nível de empresa Supra estamos falando de um leque grande de produtos para ovinos. Não entramos nas rações para peixes, suplementos para bovinos, para equinos, que é gigantesco, enfim. São mais de 180 produtos hoje. Não, a linha de produtos, tanto de todos os animais de produção, né? Tia Daniel, a pauta é grande, vai seguir sendo grande, tu sabe, todo mundo sabe, quem nos acompanha sabe. Não vai ser em um episódio para tratar sobre nutrição e um episódio ainda mais exclusivo sobre a nossa empresa patrocinadora Supra, que conseguiríamos abordar todos os temas. E a gente sabe que o número de perguntas que virão pós-episódio vão ser gigantescos. Eu me comprometo em fazer um compilado dessas perguntas, algumas eu vou ir te repassando para, na medida do possível, tu ires nos respondendo, mas já te preparas para um terceiro retorno, na verdade, para responder esse leque maior de perguntas que virão, porque com certeza abrirá mercado, a tua entrevista abrirá mercado, abrirá para novas curiosidades por informação, e que eu tenho certeza que tanto na tua pessoa como na empresa Supra, a abertura para respondê-las e para atender da melhor forma possível tanto o produtor como assessoria técnica e para aquele intermediário dentro da atividade, não vai faltar esforço para isso. Então, antes de te agradecer, eu preciso mais uma vez agradecer à empresa Supra, agradecer ao Daniel de qualquer forma pela ponte que nos fez entre a empresa Supra, agradecer mais uma vez ao seu Paulo, agradecer a Johanna pela parceria, agradecendo a esse, agradeço aos patrocinadores do projeto Ovinocast, mais uma vez, agradecendo a Flamboyant Tech, agradeço também a nova patrocinadora, a Associação Gaúcha dos Criadores de Cães Border Collie, e agradeço também, por fim, aos nossos apoiadores que estão conosco desde o primeiro episódio, aos que entraram no transcorrer do período, aos que entraram mais recentemente, que são a Matearia TS, Cabanha Aroeira, Fazenda Maratá, Cabanha Dom Miguel, a Cabanha Luizinha, a Cabanha La Catarina, a Comparsa da Fronteira, a Recuerdo e a Metro Confecções, e mais recente nos apoiando também nesse episódio, como parte importante desse episódio sobre Supra e sobre nutrição, o Armazém do Cordeiro, confinamento do Ricardo Serpa e a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Hampshire Down. Passo as palavras finais te agradecendo mais uma vez, Daniel, é um prazer te ter sempre aqui. A gente sabe que a tua entrevista gera diversos recortes, gera muita audiência, mas não só pela audiência, tu sabes o carinho que Cachoeira tem pela tua pessoa como profissional técnico, como ovinocultor, mas antes de tudo como tu, a Thaís, as crianças, uma família apaixonada pela ovinocultura. Então é um prazer te receber aqui mais uma vez, Daniel. Mas é um prazer sempre vir aqui. A outra vez, acho que eu respondi mais de 200 perguntas tranquilamente. 280 eu tenho certeza. 280. Então, se tiver pergunta, acaba que a gente tem tempo de estrada bastante viajando e eu respondo. Realmente vou responder com paciência, um por um. O que tiver de demanda, tanto na parte de formação técnica, de formação da empresa, da parte de confinamentos, está à disposição de produtores, de técnicos, de toda a cadeia da ovinocultura, né? Agradecer a minha família também, que tá cuidando lá de casa lá e cuidando dos animais. Agora nós temos a nossa propriedade, teve de mudança, estamos em Piratini, então a Cabanha da Greda agora está com nova sede. E convidar também a todos, né, a participarem das feiras de verão. Temos exposição de Bagé, a própria Nacional do Hampshire, dia 16 de janeiro. Paralelo Agrovino em Bagé, né? Paralelo Agrovinos, com Agrovinos aí se consolidando como uma grande feira de verão. Temos a Feovelha no final de janeiro.
25, 26, não sei exatamente a data, e nós participamos aí na Dierval, tem a Alegrete agora também nessa sequência agora nos próximos dias, talvez quando for pro ar já deve ter passado a exposição de Alegrete, Santana do Livramento. Acho que as exposições de verão trazem uma grande oportunidade comercial de produtores, para técnicos, para participar da ovinocultura e ver a pujança da ovinocultura e do bom momento que a gente passa, né, Hugo? Um bom momento. Do segundo episódio pro 10º, como melhorou a ovinocultura nesses 9 episódios, 8 episódios que passaram, né? Os preços recuperaram bastante, nós estamos num momento extremamente favorável. Teve um remate em Cachoeira há poucos dias atrás, com liquidez espetacular, com boas médias, e eu acho que quem estiver apoiando e apostando na ovinocultura tende a colher bons resultados aí nos próximos anos. Com certeza. Mais uma vez, fica o nosso agradecimento a quem teve paciência, quem teve níveis altos de coleguismo, de parceria, junto à minha pessoa, a pessoa do Daniel, principalmente falando em nome do projeto Ovinocast. E nesse episódio que está sendo gravado agora, e que com certeza vocês estão nos acompanhando no lançamento dele, o 10º episódio, o episódio comemorativo, imaginávamos ali pelo 3º, pelo 4º episódio, termos alguns feedbacks que nos garantiriam seguirmos nesse passo ou darmos um passo atrás à moda caranguejo, mas no transcorrer desse período, importantes parcerias surgiram, novos patrocinadores estão surgindo, novas propostas de patrocínio e apoio. E eu nem cheguei a falar no Black Friday dos apoiadores para a virada 24 e 25, mas quem quiser acompanhar nas nossas redes sociais, algumas promocionais, algumas vantagens aos novos parceiros apoiadores para a virada do ano. É sempre um prazer receber a novos colegas, importantes criadores e empresas relacionadas à ovinocultura que garantem para que nós tenhamos pernas para seguir com o nosso projeto. Mais uma vez, meu agradecimento ao Daniel Barros, a presença aqui em Cachoeira. Agradecimento de coração e profissionalmente à empresa Alisul, Rações Supra, como diz e garante o slogan mais do que produtos, resultados. Um prazer ter a todos mais uma vez conosco. E em breve, o nosso 11º episódio, antes da virada do ano, e o 12º dando o pontapé inicial no ano de 2025. Antes do Feliz Natal, nos veremos mais uma vez e do próximo ano novo também. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela presença e até breve, como sempre. Muito obrigado.